Então veja, gente, que pela teoria da causalidade direta ou imediata, será considerado como causa do dano não apenas aquela situação considerada como adequada e relevante, mas aquela situação que está direta e imediatamente relacionada com o dano. Então veja essa situação, por exemplo, né? Imagine que um veículo de um oficial da Marinha estava trafegando em uma via pública quando colidiu com a moto de Caio. E imagine que Caio saiu ferido dessa colisão, né? Precisava de cuidados médicos, mas esse oficial da Marinha ele não presta esses cuidados, né? Muito pelo contrário. Ele culpa Caio pela colisão, chama alguns companheiros, né? Alguns colegas de profissão, e esses colegas de profissão acabam agredindo fisicamente Caio, certo? Causando-lhe graves ferimentos, e mais que isso, deixam Caio preso lá em cela da Marinha por tempo indeterminado, de forma ilegal, sem qualquer cuidado médico. Então, dessa agressão física e dessa prisão ilegal, ocasionou-se, né, a morte de Caio. Caio veio a óbito por conta dessa ausência de cuidados médicos, por conta dessa agressão física e dessa prisão ilegal. Então veja aqui o que é que a gente deve considerar de acordo com a teoria da causalidade direta ou imediata. Aquela situação que está direta e imediatamente relacionada com o dano. Dentre essas duas situações, a gente até poderia relacionar a colisão do veículo do oficial da Marinha com a morte de Caio. Mas aquela situação que está diretamente, imediatamente relacionada com o evento morte, não foi a colisão em si, mas foi a prisão ilegal de Caio e a agressão física por parte dos oficiais da Marinha. Tá certo? E além disso, a omissão quanto aos cuidados médicos também. Então essa foi a situação direta e imediata relativa ao evento morte. Certo? A gente desconsidera essa colisão e vai considerar como causa do dano apenas essa causa direta e imediata. Então, de acordo com essa teoria, a responsabilidade aqui seria do Estado. Né? O Estado aí representado por esses oficiais da Marinha seria civilmente responsabilizado pelo evento morte, porque foi a conduta do Estado, né, que direta e imediatamente ocasionou esse dano, esse prejuízo à vítima. Então vejam que há uma certa similitude entre a teoria da causalidade direta ou imediata e, como eu falei para vocês, a própria jurisprudência nacional ela vai fazer certa confusão. Então, em alguns julgados, vocês vão ver que eles vão tratar essas teorias como sinônimas, quando, na verdade, há essa diferença sutil, não é isso? A teoria da causalidade direta ou imediata, ela exige que a causa, além de ser relevante, seja direta, aquela que seja direta e imediatamente relacionada com o evento danoso. Ok? Então, gente, parte da doutrina, né, e parcela considerável dessa doutrina vai entender que foi a teoria da causalidade direta ou imediata a adotada pelo direito civil brasileiro no âmbito da responsabilidade civil. Então, a doutrina vai se dividir entre essa teoria e a teoria da causalidade adequada, assim como a jurisprudência nacional. Tá certo? Mas entende-se que a parcela majoritária da doutrina compreende que a teoria da causalidade direta e imediata foi aquela adotada pelo direito civil brasileiro. E o próprio artigo 403 do Código Civil vai nos dispor desse entendimento, quando ele dispõe que, ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela, direto ou imediato. Então vejam que o artigo 403 do Código Civil exige que o dano seja um efeito direto e imediato da conduta do agente causador do dano. Tá bom? Então, de acordo com essa leitura do artigo 403, essa parcela considerável da doutrina vai entender que foi a teoria da causalidade direta e imediata que foi adotada pelo direito brasileiro. Vencido o estudo dessas teorias, é interessante a gente notar o seguinte: nem sempre um dano ou um prejuízo será causado apenas por uma causa.
certo? Aquele efeito, aquele prejuízo, ele pode ter várias causas. Várias situações podem ter influenciado na prática, né, na ocorrência daquele prejuízo, daquele dano à vítima. Então, quando isso acontecer, nós estaremos diante das chamadas concausas ou concausalidade, causalidade múltipla ou causalidade comum, que é quando o evento danoso ele é resultado de um conjunto de causas. Né? Duas ou mais causas originaram, tiveram como efeito aquele dano causado à vítima. Então, uma causa aí vai se somar à outra e a soma dessas causas vai reforçar aquele evento danoso. Ele é o efeito, ele é o resultado desse conjunto de causas atuando aí, né, sobre essa situação. Então é interessante a gente notar algumas consequências práticas e jurídicas acerca desse fenômeno da concausalidade. Tá bom? Então o que é que acontece com a concausalidade? A gente vai verificar que existem 3 espécies de concausalidade e cada uma delas vai ter uma consequência jurídica, tá certo? E a primeira espécie de concausalidade é a concausalidade ordinária, conjunta ou comum. Haverá essa concausalidade ordinária, conjunta ou comum quando duas ou mais pessoas, dois ou mais agentes, né, voluntariamente, de forma coordenada, de forma intencional, eles conjuntamente ocasionam aquele evento danoso. Então vejam que os dois compartilham da mesma culpabilidade. Os dois ou mais agentes, eles desejam realizar aquela conduta de forma coordenada. E essa conduta deles conjuntamente geraram o dano sofrido pela vítima. Então imagina aí como está no exemplo, né? Nesse desenho muito bem feito aqui que eu coloquei para vocês, que esse torcedor ele foi aí espancado por 3 indivíduos participantes de uma torcida organizada. Então veja, a conduta de cada um deles gerou o dano sofrido, né, por essa vítima. A integridade física da vítima foi aí violada, né, pela ação de 3 indivíduos. Esses 3 indivíduos agiram conjuntamente, né? E, além de conjuntamente, eles agiram coordenadamente, né? A culpabilidade deles foi a mesma. Os 3 dolosamente causaram dano sofrido pela vítima. Tá bom? Eles não agiram aí de forma independente. Eles agiram de forma conjunta. Então, haverá concausalidade ordinária justamente quando houver essa ação conjunta de 2 ou mais pessoas gerando dano sofrido pela vítima. Qual será a consequência prática dessa concausalidade ordinária, conjunta ou comum? O artigo 942 vai dispor o seguinte: os bens do responsável pela ofensa ou violação de direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado. E se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Então, o artigo 942 vai dizer o seguinte: essa concausalidade ordinária, ter havido mais de um autor agindo conjuntamente e coordenadamente, essa vítima poderá cobrar a indenização de todos eles, porque todos eles têm responsabilidade solidária. E quando a gente pensa em responsabilidade solidária, pensamos no seguinte: essa indenização pode ser cobrada de todos eles conjuntamente ou de cada um deles, certo? O valor integral relativo à indenização pode ser cobrado de cada um deles porque essa responsabilidade é solidária. Então, se essa vítima resolver acionar apenas esse aqui, da torcida organizada, esse aqui vai ter a obrigação de indenizar integralmente o dano sofrido por essa vítima, porque essa responsabilidade dele é solidária. Na responsabilidade solidária, o devedor responde pelo todo, não responde apenas por sua cota parte. Se esse aqui for acionado sozinho
e tiver que reparar o dano sozinho, ele poderá, em ação de regresso, cobrar, né, a cota dos demais. Mas essa vítima pode buscar a indenização de forma conjunta de todos eles, né, de uma vez só, ou pode buscar a indenização, pode cobrar a indenização de cada um deles separadamente, ou apenas de um só deles, porque essa responsabilidade será solidária, como vocês estudaram lá em Direito das Obrigações. Tá? Então aqui não tem muito o que discutir, né? Se todos eles agiram conjuntamente, todos eles são culpados pelo dano sofrido pela vítima, essa vítima terá o direito de receber a indenização de todos esses autores conjuntamente. Segunda espécie de concausalidade é a concausalidade acumulativa. Aqui também há mais de duas ou mais pessoas culpadas pela ocorrência do evento danoso. Esse dano foi praticado pela conduta de mais de uma pessoa, né? Então é muito parecido com a concausalidade comum. Qual é a diferença da concausalidade acumulativa? É que aqui esses agentes, essas pessoas, elas não agem de forma coordenada, elas não agem de forma combinada, elas agem de forma independente. A conduta dessas pessoas são independentes e a soma delas gerou o dano causado pela vítima. Tá bom? Então imagine essa situação em que esse indivíduo está aqui pilotando sua moto sem capacete e esse outro indivíduo está dirigindo o veículo em alta velocidade. Tá certo? Então, duas condutas aqui independentes. A desse daqui, que está dirigindo o veículo em alta velocidade, e a deste que está pilotando sua moto sem o uso do capacete. E aí eu coloquei a cabeça dele bem grande para vocês perceberem que ele está sem o capacete. Então imagine que há uma colisão entre esses dois veículos, né? Há uma colisão e esse indivíduo que estava pilotando a moto acaba sofrendo danos irreversíveis à sua integridade física. Por exemplo, ele se tornou paraplégico por conta dessa colisão. O que foi que esse indivíduo fez? Acionou o proprietário do veículo, o condutor do veículo, para receber uma indenização, né, diante desse dano por ele sofrido. Então veja que esse indivíduo que estava na moto sem capacete, ele aciona esse indivíduo do carro por conta do dano sofrido nessa colisão. Tá certo? O que é que acontece? O proprietário desse veículo vai se defender na ação e vai dizer o seguinte: eu não posso ser culpado sozinho pelo dano sofrido pela vítima, certo? Porque não foi apenas minha conduta que ocasionou o dano sofrido por ele. A própria conduta da vítima também reforçou a ocorrência do dano. Né? Então veja aqui que o condutor do veículo ele prova na ação judicial que se esse indivíduo da moto tivesse pilotando a moto com capacete, né, se utilizando dos procedimentos de segurança estabelecidos por lei, esse dano não teria ocorrido da forma que ocorreu. Certo? A gravidade do dano só ocorreu por conta dessa ausência do capacete, por conta dessa negligência do piloto da moto. Então veja que houve duas condutas, uma do condutor do veículo, certo? E a conduta da própria vítima. As duas, de forma independente, ocasionaram o dano sofrido por essa vítima. Então veja aí o exemplo de concausalidade acumulativa. Duas condutas independentes, eles agiram de forma independente, geraram o dano causado à vítima. Tá bom? E terceira espécie, assim, aí, qual é a consequência dessa concausalidade acumulativa? Né? A consequência da concausalidade acumulativa é que cada um desses indivíduos que agiram de forma independente responderão de acordo com o seu grau de culpa. Então, não poderá aqui nessa situação o condutor do veículo ser obrigado a indenizar o dano integralmente, certo? Porque parte desse dano foi causado pela conduta da própria vítima. Então, o juiz vai ter que arbitrar essa indenização de acordo com o grau de culpa de cada um dos indivíduos, né,
que ocasionaram esse dano. O artigo 945 ele é claro nesse sentido. Ele vai dizer que se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, como aconteceu na colisão, né, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. Então, vai acontecer o seguinte, de acordo com o artigo 945, essa vítima, né, o condutor da moto, ele não terá direito à indenização, né, integral por parte do condutor do veículo, porque ele também teve culpa, certo? Houve também uma conduta culposa por parte desse condutor da moto. E essa conduta culposa vai ser, sim, critério de arbitramento dessa indenização, de acordo com o artigo 945. A terceira concausalidade é a alternativa ou disjuntiva. Aqui, mais uma vez, temos a conduta de duas ou mais pessoas, certo? Só que o que é que acontece? Embora haja a conduta de mais de uma pessoa, apenas a conduta de uma delas causou o evento danoso, certo? Apenas a conduta de uma dessas pessoas foi relevante para a ocorrência do evento danoso. Então veja essa situação em que esses dois indivíduos, eles se juntam, eles se unem para matar esse terceiro indivíduo. Então os dois estão armados para ir ao encontro desse terceiro indivíduo e matá-lo, né, através de arma de fogo. Então, quando eles encontram um terceiro indivíduo, eles disparam as armas de fogo, mas apenas o tiro efetuado por esse daqui, por esse segundo indivíduo, atingiu a vítima. Ela veio a morrer apenas pela conduta desse segundo indivíduo. Embora esse tenha praticado uma conduta contra a vítima, a conduta desse primeiro indivíduo não gerou o evento danoso, né? Não foi relevante, não reforçou a ocorrência do evento danoso. Apenas o tiro desse daqui foi suficiente para ocasionar a morte dessa vítima. Então essa será a causalidade alternativa. E a consequência dessa causalidade alternativa é óbvia, né, gente? Apenas o real ofensor responderá pelo dano. Então nessa situação, apenas o tiro deles, daqui, né, efetuado por esse, atingiu a vítima causando sua morte. Então apenas esse responderá civilmente pelo dano ocasionado a essa vítima. Embora esse tenha praticado a conduta, ele não gerou, né, essa conduta não teve nexo com o evento danoso. Tá bom? Então, como consequência da alternativa, apenas o real ofensor responderá pelo dano. E aí, gente, chama a atenção para vocês, ainda com relação a esse conjunto de causalidade, né, de causas, o seguinte. Algumas concausas, e aqui é concausas, interrompem o nexo de causalidade. Tá certo? Já iniciado, gerando um novo elo. Então, vai acontecer uma situação em que determinada conduta já tem um elo de causalidade com o evento danoso, certo? Com o dano, mas vai acontecer outra causa que vai interromper esse nexo de causalidade já iniciado, gerando um novo elo, tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Vai haver concausas absolutamente independentes da conduta do agente, que lhe são pré-existentes, concomitantes ou supervenientes. O agente pratica determinada causa, né, determinada conduta, apta a gerar o dano, mas antes dessa conduta do agente, ou durante a conduta do agente, ou depois da conduta do agente, outra causa aconteceu e essa causa que aconteceu rompeu o nexo de causalidade com a conduta do agente, gerando o dano, certo? Então essa nova causa, ela é totalmente independente da conduta do agente e ela por si só gerou o dano. Ela rompeu o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela vítima, certo? E essa causa que rompeu o nexo entre a conduta do agente e o dano pode ser pré-existente, anterior a essa conduta do agente, concomitante, ou seja, pode acontecer ao mesmo tempo da conduta do agente, e superveniente, acontecer após
essa conduta do agente. Então, quando essa causa não tiver, né, ela for totalmente, absolutamente independente da conduta do agente, ela irá romper o nexo de causalidade. E se ela rompe o nexo de causalidade, como o nexo de causalidade é um elemento essencial da responsabilidade civil, esse agente que praticou a conduta não terá qualquer dever de indenizar, já que foi essa causa independente que gerou por si só o dano. Por isso que eu falo de causa absolutamente independente. Quando eu trato de absolutamente, é porque ela, por si só, gerou o dano causado pela vítima. Ela aconteceu antes, durante ou depois da conduta do agente, mas foi ela que causou a vítima, que causou o dano à vítima, não foi essa conduta do agente. Então vamos para os exemplos que vai ficar melhor a compreensão para vocês, certo? Então um exemplo de concausa pré-existente absolutamente independente. Então veja a situação, né? O dano causado a João. João é morto, certo? Então o dano a João é a própria morte, né? E antes dessa morte de João, o que é que aconteceu? Houve um tiro desferido por Pedro. Então Pedro chegou para matar João e atirou contra João. Tá certo? Isso aqui seria a causa, essa conduta do agente Pedro, seria causa da morte de João. Tá certo? Então Pedro seria responsabilizado civilmente pela morte de João. Só o que é que acontece? Pedro consegue provar que antes dele ter atirado contra João, João havia ingerido veneno suficiente para causar sua morte. Então Pedro prova que a morte de João foi causada não por sua conduta, mas por outra causa que foi anterior, que foi pré-existente à sua conduta. E essa causa pré-existente nada, né, guarda relação, é absolutamente independente de sua conduta. Então João morreu não pelo tiro de Pedro, mas antes do tiro de Pedro ele havia tomado veneno. Ele morreu envenenado, tá bom? Então veja aqui uma causa que aconteceu antes da conduta do autor, do agente Pedro, né? E essa causa anterior acabou rompendo esse nexo de causalidade, né? Pedro não poderá ser responsabilizado civilmente pela morte de João, porque esse dano foi ocorrido, né? É decorrente de uma causa anterior à própria conduta de Pedro. E essa causa anterior não tem nenhuma relação, é totalmente, absolutamente independente da conduta de Pedro. Com causa concomitante, é aquela causa que vai acontecer ao mesmo tempo da conduta do suposto agente, certo? E essa causa que aconteceu ao mesmo tempo foi ela que gerou o dano causado pela vítima. Então imagina a mesma situação, né? João morre e antes dessa morte Pedro havia desferido tiros contra João. Então, em uma primeira análise, João teria morrido por conta desses tiros de Pedro, né? E Pedro acaba sendo acionado aí civilmente para indenizar esse dano causado a João. Só que na ação é provado que ao mesmo tempo em que Pedro desferiu esse tiro contra João, João teve um ataque cardíaco. Então João já sofria, né, por problemas, por enfermidades do coração e coincidentemente, né, concomitantemente, ele teve um ataque cardíaco justamente quando sofreu esses tiros por parte de Pedro. Esse ataque cardíaco não teve nada a ver com esses tiros, não foi por conta de susto nem nada. Esse ataque cardíaco foi justamente por conta dessa enfermidade que João já tinha e a qualquer momento ele poderia sofrer esse ataque cardíaco. Mas o ataque cardíaco aconteceu justamente no momento do tiro efetuado por Pedro. E foi o ataque cardíaco que causou a morte de João, certo? Não foi, na verdade, o tiro dado por Pedro. Então vejam que essa causa concomitante, né, totalmente independente da conduta de Pedro, foi ela que causou o dano sofrido por João. Então essa causa concomitante rompeu o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela vítima.
Tá certo? Então, por ter rompido o nexo de causalidade, Pedro também nessa situação não poderá ser chamado a indenizar, não terá responsabilidade civil. Com causa superveniente e absolutamente independente. Aqui, a causa que rompe o nexo de causalidade entre dano e conduta acontece após a conduta do agente. Então, veja mais uma vez a morte de João considerada como dano. Então, imagine que João é atingido por um tiro desferido por Pedro, tá certo? Pedro, com a intenção de matar João, ele dá esse tiro em João, né, para tentar ocasionar esse dano morte. E, após esse tiro desferido por Pedro, João é vítima de um deslizamento de terra e morre. Então, imagina aí, João morava em uma área de risco, Pedro chega lá, dá um tiro em João, João não chega a morrer por conta desse tiro, mas fica lá desacordado. E, de forma totalmente independente dessa conduta de Pedro, João é vítima de um deslizamento de terra nessa área de risco. E foi esse deslizamento de terra posterior, totalmente independente dessa conduta de Pedro, que ocasionou a morte de João. Pedro poderá ser responsabilizado pela morte de João? Não, porque o que ocasionou a morte de João não foi esse tiro desferido por Pedro, mas uma causa superveniente, uma causa que aconteceu em momento posterior, certo? E essa causa absolutamente independente da conduta realizada por Pedro. Então, mais uma vez, por conta do rompimento do nexo de causalidade, Pedro não poderá ser responsabilizado pela morte de João. Ok, gente? Mais uma vez eu peço cuidado, porque da mesma forma que existirão causas absolutamente independentes da conduta do agente, vão existir causas que são relativamente independentes, tá? Então, quando eu digo que elas são relativamente independentes, são causas que têm certo grau de relação com a conduta praticada pelo agente. Então, nessas concausas relativamente independentes, em regra, não há rompimento do nexo de causalidade, como acontece com as concausas absolutamente independentes. Porque essa nova causa, ela guarda certa relação com a conduta do agente. Ela se soma à própria conduta do agente e as duas acabam gerando o dano sofrido pela vítima. Então, quando a concausa for relativamente independente, a consequência, em regra, não será o rompimento do nexo de causalidade, certo? Como acontece nas concausas absolutamente independentes. Aqui, em regra, haverá o dever de indenizar, haverá responsabilidade civil. E da mesma forma que as absolutamente independentes, as concausas relativamente independentes também podem ser pré-existentes, concomitantes ou supervenientes.